Ora, Dulce, queres fazer tu a prece inicial? A Rô vai fazer a prece final com vibrações. Olá. Perdão que minha tosse não me passa. Olá, Manu, Ro, Carlos, Winks, Love. Vamos então harmonizar aqui um momentinho. Vamos harmonizar para dar início aos nossos estudos de hoje. Vamos então fazer aqui uma prece de harmonização. Vamos então fazer a prece. A prece inicial do nosso estudo de hoje. Fazer aqui a prece do Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu seja feita, tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos. Quem sobe? É o Carlos. Para ver. Olá. Som, ok, tá bom, som. Ela já conseguiu aí arranjar aí o computador. Então nós vamos dar sequência ao estudo que iniciamos a semana passada e vamos manter um clima de harmonia, de pensamento elevado para nos conectarmos com a espiritualidade amiga, nos acessória e assiste, a fim de que possamos fazer aqui um ótimo estudo de paz, harmonia, tranquilidade e com as condições necessárias para tirar o maior proveito do estudo de hoje. Então, neste clima de harmonia, vamos dar sequência ao nosso estudo que iniciamos a semana passada e o estudo da personalidade, que é Allan Kardec. Olá, Fernando, boa noite, bem-vindo. E Allan Kardec é uma pessoa que nos diz muito. Normalmente, no início dos estudos espíritas e das obras, deve-se abordar a personalidade, quem foi essa personalidade que nós tanto falamos, mas muitas vezes muito pouco conhecemos. Então ele foi uma personalidade ímpar, uma raridade para a humanidade, uma pessoa íntegra, com valores morais e intelectuais extraordinários. E não foi por acaso que ele foi escolhido pela espiritualidade para desempenhar esta tarefa ímpar, trazer ao mundo, ao
nosso plano, onde nos encontramos, ou plano Terra, todos estes conhecimentos de cariz da natureza espiritual e trazendo não com a configuração que até tinha conhecimento espiritualista até então, mas fazendo com que ele atingisse um nível tal que lhe desse a credibilidade ao nível da ciência. E só um homem da ciência, com o conhecimento que ele tinha, é que era capaz de fazer um conhecimento tão estruturado para que ele fosse um conhecimento credível. Como nós vimos na semana passada, falámos aqui da instrução de Allan Kardec. E hoje vamos falar da personalidade de Allan Kardec enquanto pedagogo, enquanto homem universal. E toda essa experiência de vida pela qual ele passou, dotou de capacidades ímpares e vulgares, de forma a que ele pudesse estar preparado para desenvolver essa tarefa de que foi incumbido. Naturalmente que a espiritualidade tem tudo programado, tem sempre a hora certa e o momento certo para que as coisas aconteçam. Elas não acontecem por acaso e não acontecem muitas vezes quando nós queríamos que acontecessem, mas elas surgem na hora certa e no momento certo que tenha de acontecer. E até à idade em que Allan Kardec inicia os estudos da codificação espírita, e ele tem todo um percurso, nomeadamente a nível de conhecimentos com Mesmer, a nível dos conhecimentos que desenvolveu no ramo dos fluidos, nos conhecimentos que tinha e contactos que tinha com personalidades, como por exemplo o sonambulismo, tudo isso contribuiu necessariamente para o crescimento da personalidade de Allan Kardec. E ele foi, sem dúvida, como nós vamos ver hoje, Kardec, o pedagogo. Vamos ver que esse percurso facilitador do aprendizado das pessoas, do sistema de ensino de França, todo o empenho que ele se dedicou em que as pessoas tivessem acesso a um conhecimento ou uma educação mais credível, mais capaz e mais eficaz, todo esse percurso que ele teve possibilitou que ele também conseguisse, através da elaboração dos livros da codificação, que nós fôssemos também agraciados com obras que nos instruíssem de uma forma simples, mas altamente eficaz. Ele fez todo um trabalho e, levando o conhecimento da doutrina espírita e o conhecimento espiritualista à categoria de conhecimento espiritual, à categoria de ciência, e é por isso que hoje nós dizemos que o espiritismo é uma ciência, porque foi elaborado através do método experimental. Allan Kardec, profundo conhecedor e homem da ciência, sabia que só o método experimental é que lhe poderia dar a credibilidade que ele hoje tem, através da observação de factos, através da experimentação, através da dedução, através da análise dos resultados. Esse é o método experimental usado pelas ciências, e uma ciência tem o objetivo de formular leis. E Allan Kardec usou esse mesmo método com uma diferença de que o método, o instrumento
utilizado para a elaboração da ciência espírita foi um instrumento chamado mediunidade. E a mediunidade veio fazer com que surgissem esses conhecimentos através de inúmeras fontes anónimas e desconhecidas entre si, e Allan Kardec teve esse moroso, meticuloso trabalho de elaborar, estruturar, compilar, pôr em causa, indagar, esclarecer, ordenar, concatenar, excluir tudo aquilo que estava fora do âmbito da universalidade do ensino dos Espíritos. Então, todo esse papel que Allan Kardec teve na elaboração da codificação deve-se também a toda a sua educação e a todo o seu percurso académico e profissional como pedagogo e como facilitador do conhecimento do sistema de ensino de França. Eu, a semana passada, estive aqui a ler uma parte da biografia, do extrato da biografia de Allan Kardec, que está contida no livro do professor Philip Curti, o livro O Cristianismo de Jesus a Kardec. Isto é uma biografia, um resumo da biografia de Henri Souza, o biógrafo de Allan Kardec. E hoje cabe-nos falar sobre Allan Kardec, pedagogo. E citaria: no período de 1824 a 48, publicou diversos livros didáticos onde expõe planos e métodos para o ensino. Também apresentou diversos projetos aos deputados, aos governantes e às universidades, dedicados à reforma do ensino francês. Em suas publicações, além de homenagear seus antigos mestres, coloca-se ao serviço das crianças da sua pátria, convencido de que a instrução é a coisa mais importante para um país. Denota-se essa destinação na obra Curso Prático e Teórico de Aritmética. Verifica-se a influência de Ampère, membro da Universidade e idealizador dos princípios do telégrafo elétrico e da lei fundamental da eletrodinâmica, pois Rivail, além de fazer agradecimento a esse professor, era entusiasta do estudo da eletricidade e do magnetismo animal. O Espiritismo comprova-o. Direcionava a sua atuação dentro do princípio de que a aritmética não deve ser considerada tão somente como ciência, mas como um meio de desenvolver a inteligência da criança, buscando-se a arte de bem raciocinar. Não é? Vocês vejam que ele, nas obras e nos livros que nos apresentou, que nos deixou, ele tem todo esse ensino assim estruturado, não é? Tudo encadeado. Nós vemos o livro dos Espíritos, tudo ali com uma estrutura lógica, coerente, e só quando ele não tinha mais dúvidas é que ele avançava para outras questões, e muitas vezes Allan Kardec tinha essa característica. Nós vemos no livro dos Espíritos. Ele, por vezes, formulava aos Espíritos a mesma pergunta com palavras, por outras palavras, com palavras diferentes. Isto fazia com que ele tentasse perceber as respostas que lhe eram dadas, no sentido de saber se estava a ser ludibriado ou não, enganado ou não. E muitas vezes, e outras vezes, a ver se ele entendia aquilo que lhe estavam a transmitir. Portanto, toda essa forma de estruturação lógica e racional que usou na elaboração dos livros da codificação, ele foi beber toda essa experiência ao seu percurso académico e profissional.
Allan Kardec direcionava então a sua atuação dentro do princípio de que a aritmética não deveria ser considerada tão somente como ciência, mas como meio de desenvolver a inteligência da criança, buscando-se a arte de bem raciocinar. Desenvolve a ideia pestalozziana de que o educador é para a criança como o jardineiro é para a planta, orientador do seu desabrochar. E nós vemos que Allan Kardec foi também um educador para nós, para toda a humanidade, sob o ponto de vista espiritual. Não é? E ele tratou com todo o cuidado, com todo o carinho, da elaboração de todo esse ensino estruturado a que nós chamamos de codificação, com tanto carinho como o tinha feito também com carinho, empenho e profissionalismo ao longo de todo o seu percurso profissional. Na área pública, defende a organização das instituições, pois tudo deve ser planejado, calculado, combinado, de modo a obter-se os resultados a que se propõe. Gastou Kardec, nesse período pedagógico, o seu tempo no dia-a-dia, buscando o ganha-pão cotidiano, empenhando-se na aplicação das suas teses pedagógicas. Mais tarde, teve dedicação integral ao espiritismo. Resumia as suas ideias em algumas frases, para indicar os métodos destinados à educação pública, como sejam: a educação é uma ciência bem caracterizada. Se encontramos poucas pessoas que ensinam sob o verdadeiro ponto de vista da ciência, dizia ele, isto é devido à ausência de estudos especiais sobre o assunto. Terceiro, o atraso na educação deve ser atribuído ao facto de que poucas pessoas estão capacitadas para apreciar o seu verdadeiro fim, em que consiste o que poderia ser e, por conseguinte, o que seria necessário para fazer melhorá-lo. Eu tinha essa noção, na realidade, uma pessoa inteligentíssima, daquilo e a sua opinião do que era a educação, porque é que ela estava nesse estado e o que é que precisava de ser para ser melhorada. E ele fazia análises precisamente sobre isso e propunha as suas teses à aprovação do Estado francês, do sistema de educação francês, no sentido de o melhorar. A educação achava-se atualmente no estado em que se encontra a química há um século, dizia Allan Kardec. Diz ele, a nossa educação está como estava a química há um século atrás. Ribail propõe a criação de uma escola teórica e prática de pedagogia nos moldes das escolas de Direito e de Medicina. O curso deveria ser de 3 anos, sendo o primeiro dedicado à teoria, o segundo teoria e prática e o terceiro unicamente à prática. Em seguida, publicou Gramática Francesa Clássica, em 1831. O novo plano que, encaminhando os membros da Comissão da Revisão da Legislação Universitária, juntando um memorial de preparação para o projeto de lei sobre o ensino. Sua contribuição é produto de mais de 10 anos de experiência pedagógica. Foi de 1818 até 1831. Com a sua forma organizada e metódica de ser, esse memorial descrevia a hierarquia das aristocracias que se sucederam na história. Dizia ele, primeiro, a da força, segundo, a do direito, abolida em 1789. Em terceiro, a da fortuna, aristocracia burguesa. E, por último, a da inteligência. Era preciso investir na inteligência. Ribail indica que esta última deve ser preparada para o ensino escolar pela elite intelectual. Ordena e descreve toda a montagem com números de alunos por cada instituição,
limites de idades, salário por professor, etc. Com isto foi aureolado pela Real Academia de Arras. Conta Henri Sauce que Rivail conheceu em Paris a senhorita Amélie Boudet, professora inteligente, gentil e graciosa, filha única de pais ricos, tendo seu sorriso e graça atraído Rivail. Contraiu matrimónio em 6 de fevereiro de 1832, tendo ido instalar-se no Instituto Técnico à rua Sèvres, número 35. Pouco se sabe da vida conjugal, porém, Amélie ajudou muito tanto na fase da atividade pedagógica quanto no período da fundação do espiritismo científico. Rivail foi obrigado a promover a liquidação do Instituto Técnico em 1834, pois o seu financiador, o tio, era um jogador inveterado. Em seu discurso de final do curso, preconiza a introdução das cadeiras de Física, Química, Anatomia e Fisiologia para os cursos seguintes. Preconiza o estudo do desenho geométrico, dirigindo algumas críticas ao estudo de História, que se limitava à parte política, datas sem importância e à genealogia das casas reais. Declara que o verdadeiro objetivo da História deve ser o estudo dos usos e costumes, do progresso artístico e científico das várias épocas. Com a esposa, Rivail lança-se corajosamente ao trabalho. Passou a fazer a contabilidade de 3 firmas, o que lhe rendia cerca de 7.000 francos por ano. À noite, compunha gramáticas, estudos pedagógicos, traduzia livros ingleses e alemães e, com a ajuda de Levi Alvarez, produziu muitas obras didáticas, tais como a gramática normal dos exames, solução dos exames da Sorbonne, do Hotel Ville de Paris, de todas as academias de França. Curso de cálculo de cabeça, método Pestalozzi, para o uso das mães de família e professores no ensino das crianças. Tratado de aritmética, 3.000 exercícios e problemas, o único que contém o método adotado pelo comércio e bancos para o cálculo de juros. Questionário gramatical, literário e filosófico, manual de exames para os certificados de habilitação, catecismo gramatical da língua francesa, soluções racionais e perguntas e dos problemas de aritmética e de geometria usual, proposto nos exames do Hotel de Ville e da Sorbonne. Solução dos exercícios e problemas do Tratado Completo de Aritmética. Rivail organiza cursos gratuitos de Química, Física, de Astronomia, de Anatomia em sua casa. Recomeça a lecionar como professor no Liceu Polimático e publica às suas custas o projeto de reforma com a proposta de adoção de obras clássicas pela Universidade. O projeto é do ano de 1847, com a indicação impressa em casa do autor, Rua Montcancel, número 18. E depois, o homem universal. Então nós temos aqui toda a capacidade, muitas vezes estamos a falar de Allan Kardec e desconhecemos todo esse percurso de homem brilhante e inteligente, o homem da ciência, respeitadíssimo por todos, aureolado com vários prémios ao longo do seu percurso profissional. Eu citaria aqui apenas alguns desses diplomas e recompensas. Ele teve diploma de membro de residente na Sociedade Gramatical, diploma de membro da Sociedade para a Instituição Elementar, diploma de membro fundador da Sociedade de Providência dos Diretores e Instituições e Pensões de Paris, diploma da Sociedade de Educação Nacional, diploma do Instituto de Línguas, diploma da Sociedade de Ciências Naturais de França, diploma de membro correspondente da Sociedade Real de Inovação, da Agricultura, Ciências, Letras
e Artes do Departamento de AIM, diploma de membro da Sociedade Promotora da Indústria Nacional, diploma de membro titular da Sociedade Francesa de Estatística Universal, diploma de membro titular da Academia de Indústria Agrícola, Manufatureira e Comercial, diploma de membro do Instituto Histórico, diploma de membro da Academia de Arras, secretário da Sociedade Frenologica de Paris durante vários anos. Então, ele era uma pessoa altamente conceituada, altamente capacitada. Entre das inúmeras obras que editou, destacam-se, entre outras, o plano de uma escola graduada segundo o método Pestalozzi em 1825, escola de primeiro grau em 1825 também, plano proposto para a melhoria da educação pública francesa em 1828, aritmética do segundo grau no ano de 1829, aritmética do terceiro grau em 1830, tradução dos 3 primeiros livros de Telêmaco, gramática francesa clássica de acordo com o novo plano, memória sobre a instituição pública, qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades reais dessa época, manual de geografia para professores, programa de estudos segundo o plano de instrução, instrução prática para concursos públicos, curso completo teórico e prático de aritmética, curso de cálculo mental, manual dos exames para os certificados de capacidade, momento aritmético dos exames, projeto de reforma referente a exames e aos educandários para mocinhas, catecismo gramatical de língua francesa, gramática normal para exames, ditados de primeira e de segunda idade, ditados normais para exames, ditados de primeira e segunda idade, programas de cursos usuais de física, química, astronomia, fisiologia, programas de estudo de instrução primária. Como vemos, estes são algumas, de uma forma muito resumida, muito do trabalho desenvolvido em cerca de 2 ou 3 épocas no seu percurso académico e profissional. Para além disso, ele era um conhecedor de exímio de línguas. Ele conhecia o inglês, o francês, o alemão, ele conhecia o latim, o português. Ele era uma pessoa altamente culta. Foi esta pessoa, este Allan Kardec, que na época conhecido no meio social por Hipólito Lorente e Isaac Rebail, que foi escolhido pela espiritualidade, por Jesus e a sua equipa de benfeitores espirituais, para nos trazerem estes ensinos, o ensino do Espiritismo, a terceira revelação de Deus ao homem. Tinha chegado a época, tinha chegado a hora em que finalmente se tinha desenvolvido a ciência. As ciências estavam já em franca progressão, com um método estruturado, baseado no método científico, e Allan Kardec usou o avanço e os conhecimentos até então alcançados pelas várias ciências para ele também usar esse mesmo método, o método experimental, ao espiritismo, elevando esse conhecimento à categoria de ciência. É precisamente ciência porque usa um método experimental na estruturação do seu ensino. Eu hoje ficaria por aqui e daria também a palavra para alguém que queira falar sobre este mesmo assunto, Allan Kardec e o seu percurso
a sua personalidade. Alguém quer escrever, subir, falar alguma a respeito? Estejam à vontade. Não? Tem som na sala. Está tudo tão caladinho. Sim, ok. Ok, tá bom. Tá, então, ninguém tem nada a dizer, a acrescentar sobre o que aqui foi dito. Eu vou descer e a Manuela então vai fazer para nós aqui o Evangelho, tá bom? Até já. Boa noite, queridos amigos. Carlos, Dulce, Rô, Windsor, Fernando, Zaninha, Filha e Márcio. Obrigada a todos por estarmos mais uma vez juntos em amor. Estamos de mãos dadas para continuarmos neste caminho apoiando-nos uns aos outros. Eu abri o Evangelho ao acaso, não é? Ao acaso, e deu-me o capítulo 7, Amai os vossos inimigos, no item 5. Ora, porque os mentores da nossa sala são a Rainha Santa Isabel, o Dr. Bezerra de Menezes, a Veneranda Santa Filomena. Nós pedimos então que nos intuam, que nos protejam e que nos façam presentes também em cada um de nós, para cada dia mais termos amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos inimigos desencarnados, o Espírita tem ainda outros motivos de indulgência. Indulgência ou perdão, não é? Para com os seus inimigos. Porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem. Portanto, o homem nasceu simples e ignorante. Depois vamos adquirindo o egoísmo, vamos querendo aquilo que os outros também tinham. E fomos tornando assim algumas coisas, uns melhores, outros piores, mas vamos chegar todos novamente ao estágio de angelitude, perto de Jesus e de Deus. Porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que da mesma maneira que as crianças se corrigem dos seus defeitos, o homem mau, ou seja, com mau índole, reconhecerá um dia todos os seus erros e se tornará bom. Esse é o nosso objetivo. Queira ou já não queira, o nosso caminho é da felicidade, e tanto vamos sofrendo que vamos optar por uns chegam por amor, outros por dor. No mundo de provas e expiações, a maioria chega por dor e consegue entender por a dor que o amor é sublime. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo. Nós, espíritas, sabemos isso, porque acreditamos que em cada encarnação adquirimos um corpo material, mas o nosso espírito, esse sim, quando depois é encarnado fica a alma, é apenas uma questão de semântica, uma questão de nome, mas é eterno. E então, que este pode persegui-lo com o seu ódio. Cá temos ainda a continuação de ontem, os desafetos das famílias, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo,
mas pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra, de uma encarnação para outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência, pela lei que rege. Desculpem, estava a virar a página. As relações do mundo visível com o mundo invisível. Invisível para alguns médiuns conseguem ver. Não todos, mas uma grande maioria já consegue. Que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Portanto, isto era a lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Isto já nós sabemos que não é certo. Ele dá, por consequente, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão. Bem como a máxima de Cristo, amai aos vossos inimigos. É verdade, nós vimos que o primeiro a perdoar, o primeiro beneficiado somos nós, porque libertamos-nos das correntes, das algemas, do que vem pesando, que vem magoando, que vem nos adoecendo. Como Cristo disse, amai aos vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da morte. Com o mau procedimento ele se irrita, e é então que serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Nos dias de hoje, nós sabemos que quando nós persistimos na nossa doutrina de fazer o bem e de desejar o bem, mesmo que não nos entendam, muitas vezes somos tomados por fracos, por tolinhos, por bonzinhos demais. E nós pedimos a Jesus que nos dê força, que nos continue a dar-nos fé para ajudar também aqueles irmãos que nos criticam, porque nós sabemos, espíritas, que não devemos julgar nunca, em ocasião nenhuma, mesmo como aqueles que nos julgam, como Jesus disse, que se te baterem numa face, oferece também a outra. Não por a pessoa gostar de sofrer, nada disso, mas porque todos um dia, todos, vamos chegar a momentos de regeneração e vamos persistir no bem. O Dr. Bezerra de Menezes disse-nos que aquele que quiser ser espírita, que quiser seguir Jesus, que quiser partilhar e louvar a palavra de Jesus a todos os irmãos, vai ter de perder muito do seu orgulho. Tem que ser humilde, porque ele vai ser humilhado, vai ser incompreendido, e depois eis que nós estamos aqui assim, ainda quase como, mal comparando, mas nos primeiros cristãos que se refugiavam porque não eram compreendidos, nada lhe faziam de mal. Nós também continuamos aqui a dizer, nós estamos a seguir Jesus, estamos a falar de amor entre irmãos, estamos a dar esperança e consolo. Mas os irmãos não nos entendem. E nós não devemos desanimar, devemos perceber que se calhar então é isso mesmo. Que se não mérito que nós teríamos se não fosse assim. Se não tivéssemos as nossas caladas, se não tivéssemos os espinhos, Jesus foi o homem mais perfeito que Deus nos deu como exemplo, como bússola para cada encarnação. Sofreu tanta injustiça e teve o Calvário e foi crucificado na cruz injustamente
nós que o amamos, nós que vimos a luz da sua bondade, como poderemos querer não sofrer? Senão, como podemos compreender quem sofre? Só compreende o sofrimento quem passou pelo sofrimento. Porque senão estamos a ser um pouco hipócritas. Estamos a dizer, sim, compreendo. Nós podemos imaginar, mas compreender, se não passarmos por situações semelhantes, não compreendemos. Por isso, o nosso coração deve estar aberto a todos, mesmo aqueles que acham que nós somos uma seita, entre aspas, que estamos aqui assim a divulgar, ou que estão ao tentar dar o exemplo, somos uns tolitos que queremos ser muito bonzinhos. Nós vamos perseverando, vamos insistindo, até que pelo menos nem que seja um só, que venha ter connosco e que diga, sim, realmente eu vejo os teus atos, e pedir-lhe um conselho, já podemos dar graças a Jesus, aos benfeitores celestiais. Por isso, queridos irmãos, obrigada, uma semana com muitas bênçãos, muita paz, muita tolerância, muita fé e muito amor. Obrigada por estarem connosco, e vamos pedir quem segue agora a Dulce, que falou pouco, para depois a Rô fazer a linda prece que nos deixa o coração, a alma em paz, cheia de energia positiva, de amor. Obrigada. Manu, a Rô vai fazer as vibrações. E tu queres que eu faça o quê? Faz uma prece. Eu vou fazer as vibrações? Não. Tá bem, eu faço as vibrações. Não estava a perceber. Não? Então o que é que eu faço? Leio o quê? Um trecho do Evangelho? Fico aqui e falo? Tá bem. Se é para passar à rua, eu passo já à rua para fazer as vibrações. Não. Já são 21h43. Ok. Oh, Manu. Já são 21h43. Faço uma leitura e passo a roupa para fazer as vibrações. Ok, amados. Tá bem, eu vou fazer aqui uma leitura, sim? Tá bem. Vou fazer aqui uma leitura. É que não tenho aqui nada agora aqui a jeito. Pronto, vou ler aqui um texto do livro Pai Nosso de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Trabalhos imediatos. Apresentai o trabalho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneidade, segundo a vontade de Deus, nem por ganância, mas de ânimo. De ânimo pronto. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro. Quanto aos nossos trabalhos imediatos, há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia de inquietação por acontecimentos de facto.
perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou a distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza aos imperativos do serviço divino que se localiza a nossa paisagem individual não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros, mas não é justo esquecermos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Esta é a minha contribuição. Quem segue agora, passando a Rô? Obrigada. Boa noite a todos. Então vamos serenar nosso coração, aquietar nossa mente. Vamos nos preparar para este momento onde podemos nos conectar com Deus, com Jesus, com os nossos mentores que aqui se encontram nos recepcionando. E eu convido a todos que possamos estar numa posição bem confortável. Procure desenvolver um estado de afetividade, de paz interior. Vamos relaxar. Vamos mentalizar em torno de si um campo de energia luminosa, cheia de vitalidade, de alegria. Vamos respirar profundamente. Ao inspirar, vamos visualizar este ar luminoso, carregado de energia e de alegria, penetrando em seu corpo, espalhando-se por ele. Não pense, apenas sinta um estado de calma, de profunda paz. Vamos relaxar nossas pernas, nossos braços. E vamos pensar em alguém que necessita do nosso amor, da nossa ternura. Mentalizando os hospitais, os presídios, os orfanatos, as clínicas, os asilos. Vamos desenvolver esse sentimento, ampliando, envolvendo todo o seu entorno, nessa emoção tão boa. Agora que estamos com as nossas emoções vibrando no amor, vamos imaginar que estamos numa nave
direcionada à grande altura, de onde vemos a Terra girando lentamente no espaço. Olhemos para o nosso planeta com muito amor, como se estivéssemos abraçando com muito carinho. Afinal, trata-se de nossa casa cósmica. Pensamos nas belezas da natureza, nas matas verdes, nos oceanos azuis, nas cordilheiras geladas, nas terras férteis, onde são plantados alimentos que nutrem os seres humanos e muitos animais. Pensemos com amor na humanidade terrena e levemos nosso pensamento ao Senhor da vida para dizer: Senhor da vida e do universo, neste momento ligamos nosso pensamento a Ti, pedindo o Teu amparo para o nosso planeta. Que o Teu amor envolva a terra abençoada e protegida e que Tu os proteja, não só a nós, mas a natureza, na terra, nas águas, em toda a atmosfera terrena. Que o Teu amor e a Tua paz envolvam toda a humanidade terrena, vibrando o amor em todos os corações, pacificando, predispondo ao bem, à honestidade, à paz, ao respeito pela natureza, pelas pessoas, por tudo que faz parte deste universo. Que a Tua luz ilumine todas as consciências na Terra, induzindo as pessoas a se guiarem por Tuas leis, para que os sofrimentos tenham fim e a felicidade e o bem-estar possam ficar ao nosso alcance de todos. Que as Tuas leis se tornem cada vez mais claras nas consciências de todos nós, que nos irmanamos nessas orações pela terra, dando sempre um norte seguro, benéfico ao nosso jornadear. Te agradecemos, Senhor da vida, e pedimos mais uma vez a Tua proteção, amparo e ajuda ao nosso planeta Terra e a todos da humanidade. Nosso grupo de trabalhadores dessa seara, nossos mentores, amigos, que seja cada irmão aqui presente, a Dulce, Manuela, o Carlos, o Wixon, o Fernando, a Zaninha, a Mafalda, o Márcio, o Elcio, o Dudu e a todos esses irmãos desencarnados que aqui se encontram. Paz, harmonia, afeto e contentamento nos nossos corações. Que possamos sempre continuar sentindo esses sentimentos tão bons que são o amor e a paz. Que esta água, aonde nossos laboratórios da espiritualidade nos preparam os fluidos que necessitamos, possa fazer um bem precioso para o nosso físico, nosso espiritual. Eu desejo a cada um forte abraço e uma ótima semana que se iniciará com a grande certeza que somos a luz, a força, o poder e o amor. Que assim seja, graças a
todos. Vou descer. Beijo em cada irmão aqui presente, pela presença, pela participação. É muito importante esse encontro aqui na sala de Portugal, onde a nossa irmã Manuela está iniciando um trabalho belíssimo. E que a gente possa sempre estar aqui aos sábados e aos domingos, compartilhando esse estudo, as vibrações, a leitura do Evangelho, enfim. Aos pouquinhos a sala vai se ajustando, se organizando, né? Todo início ainda acontece, ainda nos encontra-tempo, mas faz parte. Contigo, Manuela, descendo. O horário, Elcio, é às 19 horas, horário brasileiro, sábados e domingo, e horário de Portugal às 21 horas, tá bom? Tô descendo. Sobe, Manuela. Pessoal, boa noite. Obrigada de coração a todos. Vamos ouvir a nossa música. Sim, agora estamos com a alma em paz. Obrigada a todos. Obrigada, boa semana e até sábado.